Fala, meus amigos! Estamos novamente aí para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo aí diferente. Já compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para que possa ter mais e mais vídeos desta forma. Pessoal, hoje o que eu quero que vocês entendam e que vocês de forma definitiva aprenda a fazer é marcação e entenda como funciona suporte e resistência, beleza? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, vamos pegar esse gráfico aqui. Primeira coisa que vocês têm que analisar, qual que é a tendência do gráfico, né? Se a gente pegar e traçar uma linha daqui a aqui, a gente pode ver que este gráfico ele está com uma tendência de subida, certo? Suponhamos que essa seja a nossa linha de LTA, nossa linha de tendência de alta. Claramente, a gente consegue ver que o nosso gráfico está respeitando uma tendência, que é uma tendência de formar um topo, depois formar um fundo, formar um topo, formar um fundo e formar um topo, certo? Então, quando vocês baterem o olho nesse tipo de gráfico, que há um fundo, um topo, um fundo, um topo, é gráfico que está em tendência de alta, ou se fosse ao contrário, né? Suponhamos que fosse o contrário, né? Tendência de baixa, beleza? Então, o que acontece, meus amigos? Que eu quero que vocês entendam de agora em diante. Antes de vocês começarem a operar, vocês vão identificar a tendência do gráfico. Ah, Rogério, mas eu não sei identificar ainda a tendência do gráfico. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar uma média móvel, certo? Vocês vão vir aqui, vão cadastrar uma média móvel popular, média móvel, e vai colocar aqui período 100, período tipo EMA, ok? Coloca uma cor mais extravagante aqui, grossa, que vocês vão analisar qual que é a micro tendência do gráfico. Vocês podem ver aqui que o gráfico está com uma tendência de alta. Ele não está descendo, ele está subindo, ok? Apesar de estar com um gráfico lateralizado, nós temos uma tendência aí de alta, ok? Porque ele formou esse fundo, certo? Veio de uma tendência de baixa, formou esse fundo e agora ele está subindo, ok? Então, no geral, nós temos um gráfico lateralizado, só que ele tem uma micro tendência de alta. E o que vai importar para a gente, para a nossa operação, se vocês operam em M1, M5, é a micro tendência. Não adianta vir aqui buscar gráfico aqui de 5 dias atrás para você ver o que o gráfico está querendo fazer, certo? E como funciona regiões de suporte e resistência LTA e LTB? Funciona da seguinte forma. Quando a gente tem um gráfico que está formando topos e fundos, nós temos regiões de resistência e temos regiões de suporte. Suporte, resistência. Resistência e se ele vier aqui, suporte. Então todo fundo é uma região de suporte, que o preço já chegou algumas vezes e pode ser que ao chegar novamente ele vá respeitar por um período este preço. E região de resistência é onde o preço formou um topo que ele pode chegar novamente e respeitar esse preço. Só que quando nós estamos com uma tendência de alta, a gente acaba sempre tendo fundos mais altos do que os anteriores.
Então, para você identificar uma tendência de alta ou baixa, você vai analisar se os topos e fundos estão ficando mais baixos em relação ao anterior, beleza? Então, dito isso, suponhamos que a gente tenha, vamos pegar aqui, não. Suponhamos que nós tenhamos uma região em que a gente vá trabalhar. Se vocês estiverem em M1, você não precisa ler o gráfico mais do que 15 minutos, certo? Se você estiver em M5, aí você pode pegar uma região um pouco mais longa, né? Então aí você pegaria e faria uma análise do gráfico em um tempo maior, certo? No caso H1, ok? Então, o que acontece? Fizemos a nossa análise, já identificamos que o gráfico está com uma tendência de alta. Nós vamos entrar para venda nesse gráfico? De forma alguma. De forma alguma. A não ser que ele esteja chegando em uma região de topo, certo? Porque, basicamente, as regiões de topo, o gráfico vai chegar nesse local e vai retornar um pouco o preço até ele conseguir fazer o rompimento, certo? Por exemplo, aqui, ó, nós pegarmos esse gráfico, deixa eu diminuir aqui a linha. Se nós pegarmos esse gráfico, ele estava numa tendência de descida, né? Ó, formou um topozinho aqui, um fundo, depois está subindo, certo? A tendência dele continuar aqui deve ser essa, ó, e romper, certo? Mas ele deve chegar nessa região aqui e respeitar, tá? Para a gente operar em M1, nós vamos trabalhar aí com um tempo máximo de 15 minutos. Nesse caso aqui, nós identificamos que o gráfico está numa tendência de alta, certo? Então, se ele está numa tendência de alta, nós vamos pegar aqui o fundo mais baixo dele e vamos para o próximo fundo mais baixo, que foi esse aqui, certo? Porque esse aqui ficou acima da nossa linha. E vamos analisar qual a melhor entrada, ok? Depois de feito, identificado que o gráfico está em alta, nós vamos identificar o topo que ele está buscando, que é, no caso, este topo aqui. Então, este é o alvo dele a ser buscado, ok? Nós vamos analisar uma micro tendência, que é uma tendência próxima ao preço, ok? Então, por exemplo, aqui seria mais ou menos uma região que ele deve tender a continuar seguindo, porque não temos um topo próximo. Se ele já estivesse nessa região aqui, o que a gente faria? A gente aguardaria ele tocar nesta região e veria o movimento da vela. Mas como não tem nenhum topo de resistência para ele até esse momento, a não ser esse topo aqui que está um pouco mais próximo desse que a gente marcou, a tendência é que o gráfico continue seguindo essa tendência de subida, beleza? Feito isso, nós vamos analisar o movimento da vela naquele momento. No caso aqui, nós tivemos uma vela de muita força, certo? Então, a gente aguarda a confirmação desta nova tendência que ele está formando, ok? Para a gente fazer a nossa entrada. Lembrando que tendência de alta, vamos priorizar entradas de compra, ok? Então, vamos lá. Ele está seguindo o padrão dele, beleza? Não mudou o padrão, né? Chegou até aqui e não mudou o padrão, né? Então, que é o que? Formar um topo, depois um fundo, formar um topo, um fundo, formar um topo, um fundo, formar um topo. E agora ele deve formar um fundo aqui, um topo aqui, um fundo, um topo, um fundo e romper. Basicamente, ele vai fazer
este desenho, certo? Então, dito isso, analisado isso, nós vamos identificar que provavelmente esse próximo fundo a ser formado aqui, porque ele está numa tendência de alta, vai ser mais alto do que esse topo, do que esse fundo anterior. Então, provavelmente esse fundo deve ser formado aqui, mais ou menos nesse local. Por quê? Porque a gente teve uma área de resistência aqui, que foi rompida e se tornou um suporte. Então, basicamente, ele chegando nessa confluência, ele deve começar a subir novamente, certo? E olha o que aconteceu. Está subindo novamente, certo? Então, se a gente vem aqui, faz uma marcação de suporte na onde ele rompeu, nós já temos uma informação de que ele não deve passar desta região, ok? Vamos pegar essa linha aqui, colocar ela no preço agora, no último preço finalizado, que foi esse. Então, a gente analisando aqui agora, a gente já tem uma possibilidade de entrada se o preço vier para essa região aqui, ó. Ele veio para a região, tá vindo buscar e nós vamos fazer uma entrada aqui. Por quê? Acompanhando essa tendência de se formar um novo fundo e depois um novo topo, ele deve respeitar essa marcação de confluência. Marcação de suporte com uma confluência da tendência, certo? Então, quando vocês forem operarem, vocês primeiro precisam identificar qual é a tendência do gráfico. Depois que vocês identificarem a tendência do gráfico, vocês vão definir qual operação vocês vão executar nesse gráfico, se é compra ou venda. Depois disso, vocês façam as marcações das linhas de tendência e façam a marcação dos últimos suportes que esse gráfico respeitou, que no caso foi esse padrão aqui desse último topo formado. Então a gente criou aqui uma região de suporte acompanhado por uma região de tendência, certo? E fizemos a nossa entrada. Agora aqui, o que deve acontecer com o preço? Ele deve dar uma lateralizada e começar a subir novamente, certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado aí do vídeo, da explicação, e deixem um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu teria o maior prazer em responder todos vocês, beleza? Até um próximo vídeo. Aqui, ó, ele vai vir buscar essa região aqui, que é mais ou menos uma tendência, né, de subida, e deve voltar aí para o seu andamento normal, ok? Acabei de fazer a marcação, ele veio, tocou e respeitou, porque é uma tendência, né? Se eu pegar essa linha aqui e traçar nesse topo, nesse fundo anterior, ele está seguindo mais ou menos esse mesmo patamar, né? Ele vem, faz um topo alto, um fundo, um topo mais baixo, um fundo, um topo, um fundo, um topo, um fundo, e vai continuando seguindo essa tendência. Então, se você identificar a tendência do gráfico, identificar a última região de resistência e suporte, você vai operar na confluência dessas duas marcações, beleza? Então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos explicativos dessas linhas de tendência e suporte e resistência. E até um próximo vídeo. Fiquem com Deus, até mais.